só esperando para comprar tabaco, e assim será até eu morrer. Em 1968, Hollywood invadiu as florestas intocadas do nordeste do Oregon, determinada a criar um grande faroeste musical diferente de tudo que o público já tinha visto. O que eles conseguiram foi um desastre, construído sobre reescritas caóticas, clima imprevisível e escândalos pessoais que ameaçaram descarrilar toda a produção. Lee Marvin e Clint Eastwood estavam no centro de tudo, vivendo uma história muito mais dramática do que a escrita no roteiro. O filme veio e foi embora, mas as memórias permaneceram com Marvin pelo resto da vida. E perto do fim, ele finalmente se abriu sobre o que aconteceu nas montanhas, expondo algo que muitos suspeitavam há tempos sobre Clint Eastwood. Como o caos forjou uma lenda de Hollywood. A história começa na cidade de Nova York, onde Lee Marvin cresceu com conforto e privilégios. Nascido em 19 de fevereiro de 1924. Ele era filho de um executivo de publicidade bem-sucedido e de uma mãe profundamente envolvida no mundo acelerado da crítica de moda. Até mesmo seu nome tinha peso. Seus pais, orgulhosos de uma distante ligação familiar com o general confederado Robert E. Lee, deram-lhe esse nome. Por fim, os médicos diagnosticaram-no com duas condições que explicavam tudo: dislexia e TDAH. Aprender era um campo de batalha, e Marvin raramente saía vitorioso. Mesmo assim, a criatividade encontrou seu caminho. Ele começou a tocar violino, uma faísca artística inesperada para um menino que, de resto, vivia em condições precárias. E, para equilibrar as coisas, desenvolveu uma segunda paixão: a caça. Um hobby repleto de adrenalina. Num dia, dedilhava delicadamente as cordas do violino. No dia seguinte, estava no meio da mata, rastreando animais. Era como se duas versões de Lee Marvin estivessem crescendo exatamente ao mesmo tempo. A escola nunca conseguiu prendê-lo por muito tempo. Depois de um período em um internato socialista no interior do estado de Nova York, seguido por uma série de expulsões de programas preparatórios para a universidade, Marvin chegou a uma conclusão por conta própria. A educação formal não era o seu mundo. Ele se afastou completamente do meio acadêmico. Mas, fora das paredes da sala de aula, outro mundo se preparava para mudar tudo. Era 1942. A guerra se espalhava pelo planeta, e Marvin fez uma escolha que o definiria muito antes das câmeras começarem a filmar. Ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Sua história militar não foi apenas notável, foi brutal e inesquecível. Na ilha de Saipan, Marvin foi lançado diretamente no coração do combate. O fogo de metralhadoras devastou sua unidade, deixando um rastro de destruição. Ele sobreviveu, mas por pouco. Uma rajada de balas o atingiu na região lombar e nas nádegas. Ferimentos tão graves que quase lhe custaram a vida. Por sua bravura e sacrifício, ele recebeu o Coração Púrpura, juntamente com uma série de honrarias militares em reconhecimento ao que ele suportou e ao que ele deu. Em 1945, com os ferimentos suficientemente curados para voltar para casa, Marvin recebeu alta. Os Estados Unidos o reconheceram como um herói de guerra. Contudo, esse reconhecimento não se traduziu imediatamente em oportunidades. O primeiro emprego que conseguiu foi como ajudante de encanador. Trabalho sujo, árdua, muito longe da glória. E poderia ter terminado aí. Ele poderia ter passado a vida com uma chave inglesa na mão e histórias de guerra que ninguém em sua vizinhança entendia. Mas o destino interveio no lugar mais improvável, um teatro comunitário. Certa noite, um ator adoeceu no meio de uma apresentação. Precisavam de um substituto rapidamente, e Marvin se apresentou. Não com formação, mas com coragem. Subiu ao palco e atuou. Naquele momento, descobriu o que a escola não podia ensinar, o que a guerra não podia silenciar. Uma vocação. A atuação o fisgou instantaneamente. A partir daí, passou por papéis em peças off-Broadway por todo o estado de Nova York, trabalhando, aprendendo e provando seu valor. Essa persistência o levou diretamente a Broadway, onde conseguiu um papel em Billy Budd. Era pequeno, mas simbólico, um sinal de que ele estava progredindo. Logo, o próximo passo se tornou óbvio. Hollywood, Califórnia, uma arena maior com expectativas maiores. Marvin chegou em 1950, pronto para uma nova batalha, desta vez contra listas de elenco e a concorrência. O que o diferenciava era algo que nenhuma aula de atuação poderia lhe proporcionar. Experiência real em combate. Diretores confiavam nele, atores aprendiam com ele, produções dependiam dele. Se uma cena precisava de autenticidade, se uma arma precisava ser empunhada corretamente, Lee Marvin se tornava o homem a quem recorrer. Sua estreia no cinema aconteceu em 1951 com You're in the Navy Now, o mesmo filme que apresentou Charles Bronson ao mundo.
Marvin filmou grande parte dele na Virgínia e, quando as filmagens adicionais foram transferidas para Hollywood, ele não voltou para o leste. Ele ficou. Essa decisão o ancorou permanentemente na indústria que almejava. Seu próximo trabalho foi uma participação minúscula em Teresa, tão pequena que ele nem recebeu créditos. Mas isso não importava. Ele ofereceu conhecimento, experiência real de soldado, detalhes que outros não conseguiam fingir. Sua reputação se espalhou silenciosamente, depois rapidamente. E assim, o impulso começou a crescer. O explosivo se transformou em estrelato. 1952 não apenas impulsionou a vida de Lee Marvin, como a catapultou. Em apenas um ano, ele apareceu em 5 filmes, fez alguns trabalhos na televisão e ainda encontrou um jeito de causar confusão fora das telas. Ele ainda não era protagonista de nada, nem de Peter. Com a maioria de seus papéis escondidos nos créditos, ele era mais figurante do que estrela. Mas sua vida pessoal era o centro das atenções. Em algum momento entre sets de filmagem e testes, Marvin deu uma escapadinha para Las Vegas para um casamento relâmpago com Betty Elling, que havia trabalhado como babá de Joan Crawford. Em pouco tempo, os dois estavam criando 4 filhos, um menino e 3 meninas. Quase da noite para o dia, ele deixou de ser apenas um ator tentando alcançar o sucesso. Ele era o provedor da família, com bocas para alimentar. Atuar não era mais um sonho, era uma questão de sobrevivência. E ele trabalhava como um homem que sabia disso. No ano seguinte, Marvin se esforçou ainda mais, participando de 7 filmes. Um deles se destacou por um motivo bem literal. Era um faroeste em 3D, uma novidade na época, e o público não estava preparado para ver Lee Marvin saltando da tela com um rifle apontado diretamente para seus rostos. Se não conheciam seu nome antes, aquele momento o gravou em suas memórias. Ele ainda não havia encontrado seu lugar. No entanto, Hollywood não havia decidido quem Lee Marvin deveria ser, mas os papéis de durão, esses sim o atraíam. Ele só precisava provar que podia dominá-los. Essa chance surgiu com O Selvagem. Havia apenas um problema. Marvin não sabia pilotar uma motocicleta. Marlon Brando fazia isso sem esforço, o que só aumentava a pressão. Em vez de desistir, Marvin treinou muito, aprendeu a pilotar corretamente. Eventualmente, tornou-se tão habilidoso que começou a competir de verdade. Aquele filme não lhe deu apenas um papel. Isso lhe deu uma identidade. Daquele momento em diante, ele não estava apenas interpretando vilões, ele os personificava. E Hollywood percebeu. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele entrou em cena em The Big Hit, de Fritz Lang, como um dos vilões mais perturbadores da década. Quando seu personagem jogou café fervendo no rosto de Gloria Graham, o público se encolheu. A cena foi brutal, inesquecível e assustadoramente convincente. As pessoas começaram a se perguntar se Marvin também era perigoso fora das telas. E, de certa forma, ele era. Em 1954, Marvin estrelava Gorilla at Large, um thriller 3D extravagante, e foi lá que conheceu Anne Braftoft. Nos bastidores, longe da esposa e dos filhos, ele começou um caso secreto com ela. Mantiveram o relacionamento em segredo, mesmo quando se reencontraram em meio a uma situação delicada. Sua vida pessoal estava desmoronando, enquanto sua carreira profissional parecia estagnada. E apesar de todos os filmes, ele ainda não havia alcançado o sucesso. A televisão lhe ofereceu uma nova oportunidade em 1957. Pela primeira vez, Marvin interpretou o herói, o detetive Tenente Frank Ballinger, da polícia de Chicago, na série M-Squad. A série teve 117 episódios e lhe deu a atenção que tanto buscava. Mas, quando terminou, ele não encontrou o sucesso esperado. Em vez disso, Hollywood ficou em silêncio. Durante um ano inteiro, ele não conseguiu trabalho. A depressão o atingiu duramente e sua vida entrou em território perigoso. Mas a história não terminou aí. John Wayne, a figura imponente do gênero western, reconheceu algo genuíno e autêntico nas atuações de Marvin. Em 1961, convidou-o para integrar os Comancheros, o que abriu as portas para uma segunda colaboração. Desta vez, no clássico O Homem que Matou Liberty Valance. Marvin interpretou o letal fora da lei do título, contracenando não só com Wayne, mas também com James Stewart. 3 gigantes em uma única tela. E Marvin já não era o menor deles. Então veio 1964, Os Assassinos. Seu nome finalmente apareceu sozinho no topo dos créditos. Depois de anos interpretando bandidos, valentões e figuras sem nome, Marvin assumiu seu primeiro papel principal de verdade. Não foi uma ascensão lenta, foi um lançamento. A partir desse momento, sua carreira não apenas ascendeu, como decolou. Em 1965, Lee Marvin se viu em um set de filmagem que parecia um imponente transatlântico.
Ele estava filmando o drama Ship of Fools, A Nave dos Insensatos. E, a essa altura da vida, Marvin já tinha a reputação de beberrão inveterado. Infelizmente, dependendo do ponto de vista perfeitamente apropriado, uma de suas colegas de elenco conseguia acompanhar seu ritmo na bebida. Essa colega era Vivian Leigh, a mesma Vivian Leigh que um dia cativou o mundo inteiro em E o Vento Levou. Mas esse foi um capítulo posterior da vida dela. Um capítulo marcado por depressão e uma crescente dependência do álcool. Os dois eram muito parecidos nesse sentido, o que torna o que aconteceu em seguida ainda mais irônico. Durante as filmagens, Leigh chegou a reclamar do hálito de alcoólatra de Marvin nas cenas em que contracenavam. Isso já prenunciou uma relação conturbada desde o início. Mas havia outra pessoa no set que se afeiçoou muito mais a Marvin. Michelle Triola, uma dançarina e cantora de boate com um pequeno papel no filme, logo chamou a atenção dele. A atração não surgiu aos poucos. Ela explodiu rapidamente. Em poucas semanas, Marvin arrumou suas coisas e foi morar com ela. Triola disse mais tarde que conhecê-lo mudou tudo. E ela estava certa. O caminho à frente traria emoção, caos e decepções em igual medida. Antes que a decepção chegasse, porém, as coisas tomaram um rumo inesperado. Marvin e Triola se aproximaram de Vivian Leigh. Aproximaram-se tanto que ela os convidou para ficar em sua casa na Inglaterra. Mas Marvin não era exatamente o hóspede ideal. Certa noite, durante um jogo de cartas amistoso, ele se exaltou tanto que rasgou o baralho ao meio. E não eram cartas baratas, eram antiguidades. Triola prendeu a respiração, esperando que Leigh explodisse. Mas, por sua surpresa, Leigh ficou encantado. Para ela, o jeito rude de Marvin era parte do charme. Esse charme rústico funcionou com Leigh, mas não o ajudaria em seu próximo trabalho. No início daquele mesmo ano, Marvin filmou a comédia Western Cat Bellaloo, um projeto muito mais condizente com sua energia exuberante e personalidade marcante. A maioria do elenco achava que a bebida dele contribuía para a atuação, deixando-o mais descontraído e contribuindo para o humor. Mas Jane Fonda, a estrela do filme, não via as coisas dessa forma. Ela manteve distância, e o clima entre eles ficava cada vez mais tenso. O ponto de ruptura aconteceu quando seu noivo, Roger Vadim, visitou o set de filmagem. Marvin claramente havia bebido, e quando conheceu Vadim, declarou em voz alta que odiava os franceses. Então, sem hesitar, disse que gostava de Vadim apenas por ele ser meio russo, seguido imediatamente pela afirmação de que também odiava russos. Era o caos disfarçado de bravata. Para Jane Fonda, filmar Cat Bellaloo foi um sofrimento, e ela atribuiu a maior parte da culpa a Marvin. Mas o destino tinha uma surpresa que ninguém esperava, nem mesmo Fonda. Em Cat Bellaloo, Marvin interpretou dois personagens completamente diferentes, se esforçando como ator como nunca antes. A academia percebeu. Quando chegou a temporada de premiações, Leigh Marvin levou para casa o Oscar de melhor ator. Ele derrotou pesos pesados como Laurence Olivier, Rod Steiger e Richard Burton. Gigantes, bufa, que muitos presumiam que o ofuscariam facilmente. No entanto, naquela noite, todos abriram caminho para Marvin. O Oscar foi mais do que um troféu. Foi combustível. A carreira de Marvin decolou. Seu salário multiplicou-se. Sua fama explodiu. Mas sua atitude, essa permaneceu exatamente a mesma. Essa teimosia tornou-se ainda mais visível durante as filmagens de Os Profissionais. Marvin entrou em conflito feroz com o colega de elenco Burt Lancaster. E a tensão era tão grande que o diretor realmente temeu que Lancaster pudesse jogar Marvin de uma montanha. A questão central permanecia a mesma, beber demais e ter pouco controle. Então veio o momento decisivo, e a situação se agravou. Marvin achava que seu colega de elenco, John Vernon, simplesmente não parecia durão o suficiente para enfrentá-lo em cena. Então, Marvin o testou da única maneira que conhecia. Deu-lhe um soco forte no estômago. Vernon ficou furioso, e com razão. Mesmo assim, o ataque de fúria produziu o resultado desejado por Marvin. Vernon voltou com a intensidade que o papel exigia. Nessa fase da vida, Leigh Marvin não estava apenas se impondo. Ele estava dominando fisicamente, profissionalmente e financeiramente. E o mundo observava para ver aonde esse ímpeto o levaria. O preço da fama e da fortuna. Cat Bellaloo pode não ser o filme que a maioria das pessoas menciona primeiro quando se fala de Leigh Marvin. Mas Os 12 Condenados, de 1967, é impossível de ignorar. Esse filme não foi apenas um sucesso. Tornou-se o momento decisivo de sua carreira. Marvin assumiu o comando como o líder durão de um grupo heterogêneo de soldados, dividindo a tela com gigantes como Charles Bronson, John Cates e Donald Sutherland. Os 12 Condenados foi o auge, e tudo o que se seguiu lutou para igualá-lo. Alguns papéis foram sólidos, mas outros lhe escaparam de maneiras que assombrariam seu legado. Um dos maiores deslizes aconteceu apenas 2 anos depois. Em 1969, Sam Peckinpah estava criando um novo tipo de faroeste,
Um filme violento, cru e rebelde chamado Meu Ódio Será Tua Herança. Com a lista dos 12 condenados ainda fresca e em alta, Peckinpah tinha um nome em mente: Lee Marvin. Os críticos estavam entusiasmados, Hollywood estava de olho, e tudo indicava que ele estava prestes a interpretar mais um papel marcante. Mas havia um problema: o dinheiro. Marvin gostou do roteiro, mas o salário não era suficiente para uma estrela recém-coroada. E quando ele parecia pronto para aceitar, surgiu outra proposta: Outro Faroeste, mais um musical. Uma combinação estranha para um herói de filmes de guerra com voz rouca. Só que desta vez o salário era bom demais para ser ignorado. Marvin mudou de rumo, aprimorou sua dublagem o suficiente para se virar e abandonou The Wild Bunch. A história não foi gentil com essa decisão. The Wild Bunch foi aclamado como uma obra-prima, preservado no Registro Nacional de Filmes, classificado entre os melhores filmes e thrillers pelo American Film Institute. Enquanto isso, o filme que Marvin escolheu, Paint Your Wagon, fracassou nas bilheterias e hoje é usado principalmente como piada em Os Simpsons. Mesmo assim, o musical não foi um desastre completo para ele. No set de filmagem, Marvin bebia muito, mais do que o habitual, segundo muitos, mas de alguma forma isso acabou sendo uma vantagem para ele. Ele não era um cantor profissional, nem de longe. Mesmo assim, sua voz rouca e errante deu vida a Wandering Star, uma performance que lhe rendeu um disco de ouro. Foi uma reviravolta bizarra. Um dos caras mais durões de Hollywood, emplacando um sucesso por acidente. Mas o álcool raramente melhorava as coisas para ele a longo prazo. Em 1970, durante as filmagens de Monty Walsh, o diretor William A. Franker finalmente proibiu Marvin de beber completamente. Foi uma medida paliativa, não uma cura. O colega de elenco Mitchell Ryan estava lutando contra seus próprios demônios durante a produção. E quando Fryer se preparou para demiti-lo, Marvin interveio, usando sua influência e reputação para salvar o emprego de Ryan. Mesmo em meio ao caos, sua lealdade transparecia. O trabalho continuou chegando, mas a qualidade não. Então, veio outro momento decisivo. Em 1972, o diretor John Borman imaginou Lee Marvin e Marlon Brando como protagonistas de um tenso thriller ambientado no interior, chamado Amago Pesadelo, Deliverance. Poderia ter sido mais um filme que definiria sua carreira, mas Marvin recusou, dizendo que ele e Brando estavam velhos demais. Borman concordou, reformulou o elenco com atores mais jovens e o filme se tornou um grande sucesso, catapultando Jon Voight e Burt Reynolds para o estrelato. Marvin abandonou mais um clássico antes mesmo de ele chegar às suas mãos. Enquanto suas decisões profissionais vacilavam, algo mais complicado acontecia em casa. Marvin viveu por anos com a cantora Michelle Triola, embora nunca tenham se casado. Triola também tinha talento e chegou a gravar um álbum. Mas, em vez de perseguir seus sonhos, ela seguiu Marvin através de continentes, cuidou da casa e esperou que ele oficializasse a parceria. Ele nunca o fez. Ela pausou sua vida por ele, e isso lhe custou caro. Para entender como Marvin pôde ser tão indiferente, é preciso voltar a 1945. Marvin tinha 21 anos e se envolvia com Pamela Fillely, uma adolescente que engravidou aos 17. Marvin providenciou um aborto secreto e ilegal. Fillely quase morreu e, após o trauma, Marvin desapareceu com uma simples promessa. Ele só ia passar o verão fora. Nunca mais voltou. Mesmo assim, Fillely nunca saiu de seus pensamentos. 25 anos depois, ainda morando com Triola, Marvin voltou para sua cidade natal. Encontrou uma casa, entrou na cozinha dela e disse que tinha voltado para buscá-la. Fillely, emocionada, o acolheu. Uma enorme complicação persistia. Triola, esperando na Califórnia e ansiando pelo casamento. Triola estava com Marvin desde 1965 e até mesmo mudou legalmente seu sobrenome para Marvin. Ela acreditava ser, para todos os efeitos, sua esposa. Quando Marvin anunciou seus planos de se casar com Fillely, Triola não recuou. Ela contratou um advogado. Isso se tornou a base para o caso Marvin vs. Marvin, uma das batalhas judiciais mais sensacionais de Hollywood. Triola argumentou que havia vivido como esposa dele e merecia compensação financeira como tal. Ela revelou que, enquanto estavam juntos, engravidou 3 vezes. Uma gravidez terminou em aborto espontâneo e as outras 2 foram interrompidas. Com os custos pagos por Marvin, esses procedimentos a deixaram incapaz de ter filhos. Ela também argumentou que abdicou de toda a sua carreira por ele. E, para o golpe final, citou as próprias palavras de Marvin, ditas no início do relacionamento. O que eu tenho é seu e o que você tem é meu. Era vaga, era imativa, mas teria validade legal? O tribunal teria que decidir. Quando o veredicto foi anunciado, ambos os lados reivindicaram a vitória.
Triola recebeu 14 mil dólares americanos isentos de impostos, uma quantia considerável, mas longe dos 3,6 milhões de dólares americanos que buscava. Ela apresentou sua indenização como um triunfo. Enquanto isso, Marvin estufou o peito e chamou a decisão de uma vitória completa, aconselhando mulheres solteiras de todo o mundo a não esperarem grandes indenizações de relacionamentos sem casamento. O tempo provaria que ele estava apenas parcialmente certo. Após o espetáculo, eles se separaram definitivamente. Triola encontrou companhia mais tarde com Dick Van Dyke e permaneceu com ele por mais de 30 anos, embora nunca tenham se casado. Era um eco curioso. 2 longos relacionamentos, nenhum deles selado no altar. Quanto a Lee Marvin, ele saiu do tribunal, casou-se com Pamela Filley, a garota que um dia abandonara, e retornou ao único mundo que fazia sentido para ele: sets de filmagem, noitadas e muita bebida. Em 1980, Lily Marvin entrou no set de filmagem de The Big Red One e imediatamente ditou o tom de uma maneira bastante inusitada. Ele não disse uma palavra, nem um cumprimento, nem um aceno de cabeça. Nada, apenas silêncio, e o elenco sentiu cada segundo disso. Então, durante uma viagem de carro com seus 3 colegas de elenco, Robert Carradine, Mark Hamill e Bobby Deco, Marvin finalmente decidiu falar. Ele olhou em volta e perguntou, quase casualmente, qual deles era Carradine. Quando Carradine levantou a mão, Marvin o atingiu com um único palavrão seco. Sem explicação, sem mais nem menos. Apenas isso. Deixou todos se perguntando o que diabo se passava na cabeça dele. Alguns anos depois, o corpo de Marvin começou a pagar o preço de décadas de consumo excessivo de álcool. Em 1983, durante as filmagens de Gorky Park, de Michael Apted, ele chegou ao set em tão mau estado que a produção sequer começou. Mandaram-no direto para o hospital. E foi aí que as coisas tomaram um rumo incomum em Hollywood. O diretor bufa. Michael Apted foi até o quarto do hospital onde Marvin estava internado e ensaiou o roteiro com ele ao lado da cama. Foi uma mistura estranha de profissionalismo, lealdade e desespero para manter o filme em andamento. Seu próximo projeto veio com um pequeno milagre. Ele conseguiu se manter sóbrio durante toda a filmagem. Esse filme foi Um Dia de Cão, Dog Day, de 1984, o último papel principal de Marvin. E sim, o diretor insistiu que ele se mantivesse sóbrio o tempo todo. Mas, assim que as filmagens terminaram, Marvin voltou aos velhos hábitos. Bêbado, ele acabou dando um soco em um policial do nada. Mais tarde, sentindo-se culpado, visitou o policial ferido no hospital e levou flores. Era típico de Marvin, caótico, arrependido e imprevisível. A essa altura, os anos já pesavam sobre ele. Seu corpo havia sofrido muitos golpes e ele estava envelhecendo mais rápido do que deveria. Isso ficou dolorosamente óbvio quando ele se juntou à próxima missão dos 12 condenados em meados da década de 80. A sequência deveria se passar poucos meses após o filme original de 1967, mas na realidade, quase 2 décadas se passaram, e isso ficou evidente. As pessoas achavam que ele parecia velho demais para o papel na primeira vez. Então, fazer uma sequência 20 anos depois só destacou o quanto ele havia mudado. E então veio sua última aparição nas telas, em Força Delta com Chuck Norris. Olhando para trás, talvez tivesse sido melhor se ele tivesse evitado esse filme. Ele parecia abatido, cansado e muito mais velho do que realmente era. Ouvir que ele estava velho demais para os papéis era uma coisa. Ao perceber que era verdade, a situação mudou completamente. Nos bastidores, sua saúde estava se deteriorando. A dor de estômago com a qual convivia tornou-se insuportável. E os médicos descobriram que ele tinha uma inflamação grave no cólon. Seu corpo simplesmente não aguentou mais. Em dezembro de 1986, ele voltou ao hospital para uma calectomia, na esperança de aliviar a dor. Não aliviou. Pouco tempo depois da cirurgia, sofreu um ataque cardíaco fatal, com apenas 63 anos. Antes de morrer, Lee Marvin revelou o que suspeitávamos sobre Clint Eastwood. Em uma região remota do nordeste do Oregon, em 1968, no coração da Floresta Nacional de Wallowa-Whitman, Hollywood tentou algo ousado. Um faroeste musical grandioso e caro chamado Paint Your Wagon. O que se seguiu tornou-se um dos fracassos mais infames da história do cinema. Uma produção que mergulhou no caos, em decepções, em orçamentos estourados e em um filme que simplesmente não conseguiu corresponder à sua ambição. A história contada na tela era uma narrativa fictícia ambientada durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Gnome City, construída do nada em meio à natureza selvagem, cresce e se torna uma próspera e rochosa cidade mineradora, onde o pó de ouro alimenta a ganância tão rapidamente quanto a esperança.
Lee Marvin interpretou Ben Rumson, um sujeito rude, barulhento e já lendário por sua bebedeira, enquanto Clint Eastwood fez o papel de seu parceiro, um homem de poucas palavras cuja sorte leva os dois à fortuna. A cidade fervilha com mineiros, dinheiro, vícios e música, para eventualmente desmoronar, literalmente, quando os túneis escavados sob os prédios cedem. Foi dramático, selvagem e simbólico de tudo o que a produção real se tornou. Antes de se tornar um caos cinematográfico, porém, Paint Your Wagon era um sucesso. Em 1951, a musical de Alan J. Lerner e Frederick Loewe havia sido um sucesso considerável, além de uma participação nos lucros. Clint Eastwood recebeu uma proposta semelhante. Este filme prometia ser um grande sucesso. O próprio Lerner entrou como produtor e o renomado Joshua Logan, diretor de Camelot e South Pacific, assumiu a direção. Mas a versão que se desenrolou na montanha não era a história da Broadway que o público se lembrava. A roteirista Patty Chack desmantelou grande parte do roteiro original, substituindo personagens e tramas para agradar a contracultura dos anos 1960. De repente, a figura central não era mais Marvin ou Eastwood, mas Jean Seberg como Elizabeth. Uma mulher casada com ambos em uma história ousada, estranha, dependendo de quem você perguntar, moderna ou equivocada. A busca por uma locação para as filmagens foi igualmente dramática. O diretor de arte John Truscott insistiu que o filme precisava de uma paisagem vasta e deslumbrante. E o Vale de Eagle Creek oferecia exatamente isso. O problema era que era quase inacessível. Uma viagem de 2 horas por estradas de terra só para chegar ao set. A solução foi cara, mas simples. Helicópteros. E com a ajuda do governador do Oregon, Tom McCall, que chegou a criar um escritório de cinema específico para apoiar as filmagens. Hollywood assumiu o controle. O que eles construíram lá foi impressionante. A cidade sem nome era, na verdade, uma cidade inteira em tamanho real, com prédios artesanais apoiados em elevadores hidráulicos para que o cenário pudesse desabar espetacularmente no final. Túneis passavam por baixo, construídos justamente para que pudessem ruir. Custou USD 2,4 milhões e levou 7 meses para ser construída. O próprio governador McCall cortou a fita de inauguração. Baker, Oregon, nunca tinha visto nada igual. 400 membros do elenco e da equipe invadiram a cidade, lotando todos os quartos de hotel. A Paramount gastava milhares de dólares por semana só para alimentar as pessoas. As filmagens começaram em 24 de junho de 1968. Mas não demorou muito para a realidade se desfazer. Lerner estava sempre por perto, anulando as decisões do diretor Logan sempre que achava conveniente. Lee Marvin bebia muito e era frequentemente agressivo. E, fora das filmagens, Clint Eastwood e Jean Seberg iniciaram um caso que abalou a produção profundamente. Seberg se apaixonou completamente por Eastwood. Ela confessou que planejava deixar o marido, o escritor Roma Gary. Por ele, Gary reagiu como um personagem de um romance trágico. Ele desafiou Eastwood para um duelo. O duelo nunca aconteceu, mas a devastação emocional sim. Seberg informou seu assessor de imprensa que estava pronta para anunciar o divórcio, acreditando que Eastwood retribuiria seu amor. Ela não sabia que ele estava envolvido simultaneamente com outra mulher no set de filmagem, uma figurante para quem ele mesmo havia conseguido trabalho. Essa figurante admitiu mais tarde que o caso durou 2 anos e confirmou que Seberg não fazia a menor ideia. Quando as filmagens terminaram e o elenco voltou para Los Angeles, Eastwood simplesmente desapareceu da vida de Seberg. O abandono a devastou. Ela acreditava ser amada. Em vez disso, estava sozinha. Enquanto isso, as filmagens em si eram exaustivas. Centenas de figurantes locais acamparam no set, ganhando $20 por dia, até que ameaçaram entrar em greve exigindo $25. Até mesmo um senador do Oregon apareceu caracterizado para uma participação especial a cavalo. A rotina de Logan tornou-se implacável. Acordava antes do amanhecer, chegava de helicóptero, dirigia até o anoitecer e depois voltava de avião apenas para dormir antes de recomeçar tudo de novo. Mais tarde, ele escreveu que tudo o que podia esperar era que um dia aquilo terminasse. E então a natureza se juntou à sabotagem. Ondas de calor atingiram a região nos primeiros dias, com temperaturas acima de 38 graus Celsius. Depois veio o inacreditável. A primeira chuva de agosto em 35 anos, que paralisou a produção por quase um mês. Em seguida, veio a neve em outubro. Por fim, não tiveram outra escolha senão abandonar o Oregon e terminar as filmagens em Hollywood. As câmeras finalmente pararam de rodar no início de dezembro. O processo pós-produção não foi nada tranquilo. O direito contratual de Logan de fazer sua própria versão do diretor foi anulado por Lerner, que assumiu a remontagem do filme. O filme tinha 166 minutos, quando foi avaliado pela MPAA
recebendo a primeira classificação M da história. Mas antes do lançamento comercial, 30 minutos foram cortados. Paint Your Wagon estreou em Nova York em 15 de outubro de 1969 e foi exibido posteriormente em Portland, com a presença do governador McCall. As críticas foram implacáveis. Rex Reed o classificou como um monumento à incompetência sem precedentes. Roger Ebert nem sequer conseguiu esboçar sarcasmo. Disse que o filme simplesmente existia em sua mente como um peso morto. O público não foi muito mais gentil. A Paramount insistiu que o filme arrecadou cerca de 14 milhões de dólares, mas a produção custou pelo menos 20 milhões. Até Clint Eastwood admitiu mais tarde que não havia como esconder o óbvio. Muito dinheiro, pouco filme. O envolvimento de Eastwood é uma história à parte. Recém-saído de seus papéis de durão em filmes de faroeste, ele aceitou o projeto acreditando que Paint Your Wagon seria revolucionário. Um musical sombrio e realista com um romance interracial no centro da trama. Essa era a proposta. Essa era a versão que ele queria. Ele era jovem, ambicioso e disposto a experimentar algo ousado. Seu pai havia sido cantor e Eastwood acreditava sinceramente que talvez o talento fosse de família. A visão com a qual ele concordou desmoronou tão rápido quanto os túneis sob Noam City. Os roteiros mudaram, a trama romântica foi descartada, a essência crua desapareceu. O que restou foi um musical hollywoodiano tradicional, leve, polido e completamente inadequado para sua imagem. Assistir à versão final quase o destruiu. Mais tarde, ele admitiu que afundou na cadeira, humilhado, chegando a considerar abandonar a carreira de ator. Olhando para trás, Paint Your Wagon parece uma lição gravada em celuloide. Deveria ser ousado, arrojado, inovador. Em vez disso, tornou-se um alerta sobre ambição sem direção. Uma grande produção engolida pelo clima. Ego, decepções amorosas e uma história que nunca descobriu o que queria ser. Uma estrela milionária cantando desafinada. Um cenário que custou uma fortuna só para desabar.